pensar nesta noite, e eu quero me esforçar para não ser muito extenso, né? Quero lutar para ser bem objetivo. Eu quero pensar com vocês no seguinte tema: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? É natural nós esperarmos muitas coisas de Deus, é natural, mas não é tão natural a gente se perguntar o que Deus espera de mim, o que Deus quer com a minha vida. Eu nasci, vivo, vou partir desta vida e tem este período que eu vou estar vivendo nesta terra, e há algo que Deus tem para a minha vida, porque cada um de nós é um ser único, especial, não há cópias nossas. Mesmo quando nós sabemos que nasceu, por exemplo, gêmeos, mas eles são diferentes, eles são pessoas diferentes, né? Então, eu quero pensar com vocês. Eu não quero estender, no primeiro momento, eu não quero muitos textos, eu quero apenas um versículo, para a gente, em cima desse versículo, estar desenvolvendo o que a gente quer tentar aqui passar para vocês. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, versículo extremamente conhecido. Todos nós conhecemos esse texto, é raro alguém que não conhece esse texto. Ele diz assim na versão corrigida, não é a tradução que vocês têm, tá? É uma outra tradução. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Numa outra tradução, que eu chamo de ARA, Almeida Revista Atualizada, numa outra tradução ela diz assim: portanto, meus amados irmãos, diz assim, sede firmes, inabaláveis. Eu gosto muito dessa palavra, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, e sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora, numa terceira tradução, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: portanto, meus irmãos, continuem fortes e firmes, estejam sempre ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que tudo que fazem no serviço do Senhor sempre tem proveito. Com base neste texto, mas em outras traduções, a nossa mente se abre numa indagação. Nós pensamos: o que Deus espera de mim? Voltando para o tema, ter um bom testemunho, ser, por exemplo, algumas pessoas defendem isso, e não é só em um lugar ou outro, mas no geral, é ser um bom dizimista, que é aquela pessoa que é fiel, que honra ali, tem um compromisso mensalmente com a obra de Deus, ser fiel aos trabalhos da igreja, estar envolvido nos momentos de oração, não somente na igreja, no templo com outras pessoas, mas também na sua casa, tendo uma vida de oração. Vamos fixar
fixar nesse texto a nossa atenção em três expressões ou três palavras, aspectos de extrema importância para com a obra de Deus. A primeira lição que nós tiramos desse texto, que é muito claro para nós, e ela é necessária mais do que nunca para o momento que nós vivemos na história. A palavra é: sede firmes. Ou, para encurtar ainda esta primeira lição, ser firme. Como é difícil para nós encontrarmos pessoas que são pessoas firmes. Hoje nós nos deparamos com pessoas variáveis, condicionadas somente às circunstâncias da vida. Ela não tem firmeza na sua fé. A primeira lição desta noite, que Deus quer tratar com você e comigo, é ser firme. Você tem que ser uma pessoa firme. Você tem que ser uma pessoa bem definida acerca da tua fé em Deus. O que é ser firme? Será que é ser uma pessoa arrogante? É ser uma pessoa orgulhosa? Etc, etc. Ser firme é ter convicção do alvo, do objetivo. A Bíblia vai nos dar mais material. No Salmo 108, versículo número 1, o salmista, ele se dirigindo a Deus, ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Salmo 108, versículo número 1. O salmista diz isto: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Uma postura interna da pessoa. Como é gostoso, como nos faz bem quando nós, ao convivermos com as pessoas, nós observamos na vida das pessoas uma firmeza no relacionamento dela com Deus. Ela não mostra insegurança, ela é firme. Ser firme é ter uma vida definida quanto àquilo que agrada a Deus, defender a sua fé e defender também o grupo que você participa, que você congrega. Afinal, é a sua casa, é onde você come, é onde você se alimenta, é onde você recebe a porção da palavra de Deus. Você deve falar bem do lugar aonde você congrega. Você deve falar bem do Deus que você adora lá com outros irmãos. Você deve ser firme nisso. É andar com Deus, não se importando com outras opiniões. Há muitas pessoas que elas se preocupam com o que o outro pensa. Isso é perigoso, porque você acaba não se alimentando corretamente, porque você fica pensando no gosto do outro. Não, você tem que ter a tua segurança, a tua firmeza, ser firme. Essa é a primeira lição desse tema. O que Deus espera de mim? A primeira lição é ser firme. O salmista, no Salmo 112, versículo 7, versículo 8, ele usa algumas palavras aqui que nos fortalece, que nos alimenta. Ele diz assim, Salmo 112, 7 e 8: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. O salmista está dizendo que o segredo
de um bom relacionamento com Deus é ter firmeza. Ele está dizendo que não deve se atemorizar com más notícias. Você não deve se abalar quando você ouvir: olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe quem pode mudar qualquer situação. Eu lembro, na minha história de infância, eu lembro da minha vozinha, a minha vovó querida que me criou. E em dado momento, eu lembro como se fosse hoje. Eu sei que o que eu vou falar para muitos não significa muito, mas para mim significa, porque eu vivi aquilo. Tudo que a gente vive significa muito para nós, para o outro não, mas para nós significa. Eu lembro que a minha avó, ela não desfrutava da mesma fé que eu desfruto hoje. Há uma diferença, mas a minha avó, na ignorância dela, curioso isso, quando chegava aquele momento de chuva, como tem acontecido nesses últimos dias, e chegava aquela chuva muito forte, mas muito forte mesmo, que dava aqueles relâmpagos, e dava talvez até alguns raios, e eu lembro que a minha avó, ela me acolhia e me levava junto com ela para debaixo da mesa que a gente se alimentava, e ela me abraçava, e de alguma maneira, do jeito dela, que hoje eu não aprovo, mas eu não vou entrar aqui no mérito, mas ela me abraçava, e ela, mais ou menos assim, eu vou usar essa expressão por questão de carinho e de cuidado, ela mais ou menos, ela orava, pedindo pela minha vida e pela minha proteção. E ela pedia algo que ficou muito registrado, que ela pedia para Deus algo assim: acalma a chuva, acalma a tempestade. E até me reporto as palavras de Jesus lá, falando com o mar: aquieta-te. E imediatamente, alguns minutos depois, a chuva ia se acalmando. Aquele temporal assustador para a criança, vocês sabem disso, né? A criança sente isso, fica com medo. Aliás, todos nós ficamos, né? Mas a criança fica mais. E a minha avó agia assim comigo. Deus, Ele está cuidando de você, Ele está protegendo você, Ele está abraçando você. Você não está vendo isso fisicamente, mas Ele está cuidando de você. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme. Ser firme é estar atento, fazendo todo o trabalho do Senhor com amor. Meus irmãos, se não houver um amor direcionado a Deus e para com a obra dele, nós vamos fazer as coisas e vamos estar colocando defeito nas outras pessoas. Porque fulano não fez, porque ciclano. Esquece isto. Faça você. Veja o que você pode fazer. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, se você gosta de aprender da Bíblia, você vai perceber que lá está dizendo alguma coisa assim, que nós devemos fazer tudo quanto vier para nós fazermos, conforme as nossas forças. Vai chegar o dia que nós vamos querer fazer algo e nós não vamos conseguir fazer, mas agora a gente pode fazer. Então aproveite o agora. Veja tudo que Deus colocou perto de você, próximo a você. Eclesiastes 9, 10, se você quiser ler. A palavra de Deus ainda, eu estou prosseguindo, eu peço que vocês tenham uma certa paciência comigo, né? Eu preciso de ser um pouco mais rápido. Ser firme é estar atento, fazendo todo o trabalho do Senhor com amor. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo na mesma carta aos Coríntios, agora no capítulo 16, versículos 13 e 14, na nova tradução, na linguagem de hoje, ele usa estas palavras: estejam alertas, fiquem firmes na fé,
sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Seja feito com amor. Como é gostoso quando nós lidamos com pessoas que fazem as coisas com amor. Com amor. Hoje pela manhã aqui na nossa igreja, né? Aliás, eu estou vendo daqui, eu acho que aquele ali ainda é de manhã, não é, irmã Esmeralda, ainda? Ou não? Será que é de manhã ainda? Alguém trouxe de manhã lanchinho para nós, cafezinho, carinhosamente. Depois, na hora do almoço, tivemos um almoço feito com tanto carinho. E não pense que foi feito ali, vamos dizer assim, controlado, não. Sobrou. Quem comeu pôde comer e sobrou e repetiu. E depois a gente pensava, eu pensei que não teria uma sobremesa, mas teve até sobremesa, né? Então, umas coisas assim que a gente percebe que tem uma gota de carinho, né? Uma gota é uma expressão que eu usaria agora mudando para um oceano, né? de amor. Que coisa gostosa. Segunda lição, e eu quero correr. Segunda lição: ser constante. O que Deus espera de mim é ser constante. Você não pode ser uma pessoa de vez em quando. Tem gente que é de vez em quando. Olha, em janeiro de 2020 eu lembro que eu fiz isso. Não, você tem que fazer isso mais vezes. Você tem que fazer mais vezes. Mas você tem que se dispor. Você tem que orar por isso. Senhor, usa a minha vida. Eu existo para servir ao Senhor. Ser constante. Nós temos na palavra, e eu infelizmente não vou conseguir ler todos esses textos, mas eu vou citá-los para que vocês saibam. Ser constante. Depois, no futuro, este vídeo vai chegar até a mão dos irmãos, e aí os irmãos podem estudar com ele. Temos na palavra vários exemplos de constância, vários. Temos o exemplo de Ruth, na Bíblia, capítulo 1, versículo 16. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Temos o exemplo de Eliseu, segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 2: não te deixarei. Temos o exemplo de Jonatas, 1 Samuel 20:17, amava como a si. Maria Madalena e outras mulheres, Mateus 27, 55 a 57, acompanhando e ajudando no ministério de Jesus. Temos o exemplo de Tomé. Muitas pessoas não fazem referência a esta parte da vida de Tomé. João 11,16, Tomé dizendo: vamos para morrer com ele. Constância, ser constante. Cristo, João capítulo 13, versículo 1, diz: amou-os até o fim. Não é amor que acontece numa segunda-feira e não dura na terça, na quarta, na quinta, mas ama-se todos os dias. É constante nas coisas de Deus todos os dias. Priscila e Áquila, Romanos 16, 4, arriscaram as suas vidas, diz a palavra lá, Romanos 16, 4. Onesíforo, esse personagem não é tão conhecido por nós, mas em 2 Timóteo 1,16 vai dizer que ele não se envergonhou. Não podemos continuar, em hipótese alguma, levando uma vida de altos e baixos, tendo os exemplos da Bíblia. E aqui nós citaríamos tantos outros: a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Pedro, a vida de Moisés, a vida de Noé, a vida de outros homens de Deus. Nós temos para nós uma excelência de exemplos. Hebreus capítulo 11, nós vamos discorrer em Hebreus capítulo 11, vai falar dos heróis da fé, homens e mulheres
que passaram a vida exaltando a Deus. O que Deus espera de mim é o tema que nós estamos desenvolvendo nesta noite. A primeira lição é ser firme. Você precisa de ser firme. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei quais têm sido as tuas experiências, mas eu sei que Deus está cuidando de você. Para isso eu não tenho uma dúvida sequer. Ser constante. Ser constante é você estar em plena sintonia com Deus em todo o tempo. E por último, a terceira e última lição, e está nesse texto que nós lemos no início, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:58. Ele fala: ser abundantes. Como é gostoso viver em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de esperança, abundância de entrosamento com as coisas de Deus. Ser abundantes. A vida que Jesus preparou para você e para mim é uma vida abundante. Tudo que diz respeito à nossa fé precisa ser abundante. Nada deve ser assim, sabe, controlado, linguado, não. As coisas de Deus, elas são derramadas sobre nós. Nós vivemos na graça sobre graça, todos os dias. O dia de hoje, que você está aqui, e eu também, é uma graça de Deus, é uma misericórdia. E se você está andando, se você está falando, se a tua mente está em ordem, é porque Deus está derramando uma abundância na sua vida. Ser abundantes. É interessante que nós podemos seguir alguns exemplos não tão agradáveis. A Bíblia vai falar de um exemplo que particularmente eu tenho uma dificuldade com esse texto, mas eu tenho que partilhar ele com os irmãos. Quando fala de servos inúteis, Lucas capítulo 17 versículo 10 diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A mentalidade, o entendimento desse texto nos traz limitação, porque a gente muitas vezes faz somente aquilo que é falado para a gente fazer, e nós temos que sair deste tipo de comportamento. Nós temos que ser mais. Nós temos que saber que nós podemos andar mais. Há uma expressão que eu não sei se vocês já ouviram no dia a dia. Tem gente que fala assim, você pergunta para ela: e aí, está tudo bem? E a pessoa responde: sim, está tudo bem, se melhorar estraga. Eu já citei isso aqui. Não, se melhorar não estraga, se melhorar melhora. Melhorar é mais. Melhorar é uma gota a mais. Então não existe se melhorar estraga, se melhorar melhora. Então, se eu estou fazendo um trabalho e se aparece alguém para ajudar, melhorou. Então a chegada de alguém para ajudar não estraga, não, ela ajuda, ela melhora. Hoje, conversando com uma pessoa da nossa igreja, a pessoa falando: pastor, eu estou tão feliz que eu pude ajudar, né? Eu vi que o senhor fez algo assim, assim. A pessoa começou a compartilhar comigo, e eu então abri o leque para a pessoa e falei para a pessoa: olha, você gostou disso, e eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser me ajudar, me corrigir, me orientar, ser assim, participar comigo mais, saiba que eu agradeço.
saiba que eu estou pronto para aprender com você. Porque muitas vezes nós fazemos alguma coisa e tem alguém que sabe mais do que a gente. Isso é normal. Então alguém pode nos ajudar, né? Eu fiz o pedido agora há pouco para o irmão Serginho sobre o hino, né? E ele pode buscar ajuda. E eu posso indicar, viu? Se você falar assim, eu aceito ajuda, eu quero ajuda, eu indico. Eu indico alguém que vai ter paciência e vai ajudar, porque tem. Nesse mundo tem alguém que quer nos ajudar. Eu sempre encontro alguém que me ajuda para a glória de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele mostra para nós, já nesse texto, ele mostra para nós uma fonte de abundância. E Deus é a fonte da abundância. Paulo vai falar assim em Efésios 3:20, ele vai falar: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que palavra gloriosa! Não importa a situação que você está vivendo, eu creio, e você deve crer também, busque a Deus na hora que você se ver limitado. Sabe, numa hipótese que você estiver passando por uma necessidade qualquer, invoque o nome de Deus. Invoque, Senhor Deus. A palavra está dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, que falamos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pedro, o apóstolo Pedro, depois de ter orientado os cristãos sobre suas posturas quanto à obra de Deus, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 8 a 11, esse eu preciso ler, ele vai falar algo extremamente precioso para a igreja de Cristo. Segunda de Pedro 1, de 8 a 11, ele fala assim: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, ele diz no versículo 10: procurai com diligência, a palavra diligência, com cuidado, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto, irmãos, que texto! Segunda de Pedro 1, de 8 a 11. Ser abundantes. Deus está requerendo de nós a abundância em servi-lo, testemunhar e honrá-lo. Deus deseja fazer algo maior do que estamos vivendo, porque Ele está esperando algo de você. Ele está esperando que você seja cada dia mais quebrantado, mais tratável. Ele está esperando que você diga a Ele: Senhor, usa mesmo a minha vida, usa mesmo, faça o que o Senhor, cumpra o teu plano na minha vida. Eu quero ser uma ferramenta que alegra o teu coração. Eu quero existir para a glória do Senhor. Eu quero que tudo, Senhor, desde o momento que eu acordo ao momento que eu volto a dormir, eu quero que tudo na minha vida glorifique o nome do Senhor. No livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, no quinto livro da Bíblia,
no capítulo 30, versículo 4, há uma palavra extremamente poderosa. Diz assim: o Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Irmãos, Deus quer fazer bem para nós. Você que está me assistindo, que vai ver este vídeo, Deus quer fazer bem para você. Deus quer cuidar de você, mas não é cuidar de uma maneirazinha, não. Ele quer cuidar de você de forma extraordinária, de forma poderosa, onde você, deitando, andando, vivendo, você vai viver diferente. Eu quero concluir. O que Deus espera de mim, bem objetivo: ser firme, ser constante, ser abundante. Ser firme, ser constante e ser abundante. Que Deus nos abençoe. Amém.